Menina sem teto pede carona, e o motorista fica surpreso quando ela lhe agradece. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Já é 1 hora da manhã, ele murmurou, apertando os olhos para enxergar através do para-brisa embaçado pela umidade. Fernando Alves apertou com força o volante, suas mãos soavam mesmo com o frio cortante do lado de fora. Estava dirigindo um velho Cid Ibiza, o último bem de valor que ainda possuía depois da morte da esposa e do filho, que se mudará para Salvador 2 anos antes para trabalhar. Havia acabado de sair do turno da noite na fábrica de embalagens de alimentos congelados, voltando mais tarde que o habitual por causa de uma falha na máquina de empacotamento. O turno estava reduzido a alguns poucos operários mais velhos tentando manter seus empregos precários. A voz de Jaime, o chefe da fábrica, um sujeito de 40 e poucos anos com ares de moralista, ainda ecoava em sua cabeça. Seu Fernando, talvez a gente corte o turno da noite na próxima semana. A empresa vai reduzir o orçamento. Fernando não respondeu. Sabia bem o que aquilo significava. Queriam se livrar, aos poucos, de pessoas como ele, velhas, pouco produtivas, sem ninguém para defendê-las. Ao dobrar uma curva ao lado de um galpão abandonado, uma silhueta negra passou pela calçada. Fernando franziu a testa e diminuiu a velocidade. A chuva caía de lado, mas os faróis iluminaram claramente a imagem de uma criança, ou melhor, de uma menina parada sob um poste de luz quebrado. Os cabelos colados ao rosto, as roupas encharcadas grudadas ao corpinho pequeno. O rosto sujo de lama, mas os olhos bem abertos, vazios. Fernando abaixou o vidro e chamou. Oi, menina. O que faz aqui? Tá chovendo muito. Ela não respondeu. Apenas se aproximou, os passos tão silenciosos que pareciam flutuar sobre a água. Quando chegou bem perto do carro, olhou para ele por alguns segundos e então falou. Posso pegar uma carona? A voz rouca, sem emoção, como se estivesse reaprendendo a falar depois de muito tempo sem usar palavras. Fernando abriu a porta do passageiro sem mais perguntas. Entra, você tá toda molhada. A menina subiu. Não disse nada. Não tremia. Não agradeceu. Apenas ficou sentada, olhando reta para a frente. Ele lançou um olhar de lado, coçando a cabeça. Como é seu nome? O que tá fazendo sozinha nessa área a essa hora? Silêncio. Ele tentou de novo, com a voz mais suave. Alguém te fez mal? Posso chamar a polícia se quiser. Não. Ela respondeu, quase num sussurro. Só preciso ir até o metrô velho. Fernando levou um susto. Metrô velho? Ele conhecia o lugar, uma estação subterrânea abandonada desde 2006 sob a justificativa de manutenção estrutural. Hoje era abrigo de ratos, viciados, foragidos. Ninguém ousava chegar perto. Tem certeza? O que vai fazer lá? Eu conheço o caminho. Só preciso que me leve até a entrada. Desta vez, ela virou o rosto e o encarou com olhos gelados como um lago no inverno. Não havia súplica, apenas uma ordem silenciosa. Fernando não soube explicar por que concordou. Havia algo na voz dela que o impedia de dizer não. Ele religou o carro. Qual é seu nome? Perguntou sem pensar. Inês. O carro velho avançou na chuva, vagarosamente, rumo à estação abandonada. Dos dois lados da rua, os postes já estavam apagados. O cheiro de mofo, lixo e seringas usadas subia das sarjetas. Fernando sentia a espinha gelar. Você tem família? Onde estão seus pais? Perguntou, com um tom de aflição. Inês permaneceu calada. Quando chegaram à entrada da estação, bloqueada por uma cerca de madeira apodrecida, a menina abriu a porta e desceu sem olhar para trás. Fernando se inclinou, chamando. Ei, Inês. Precisa que eu. Mas num piscar de olhos, ela já havia sumido na escuridão do túnel. A chuva caía mais forte. O vento sacudia pedaços de alumínio, fazendo um som metálico irritante. Ele ficou paralisado por alguns segundos, com o coração apertado.
Havia algo errado. Muito errado. Ao chegar à pensão, Fernando estacionou o carro na calçada. Seu vizinho de cima, o Sr. Mateus, um velho rabugento de uns 70 anos, lutava para abrir a porta com um guarda-chuva quebrado. Chegando tarde de novo, Fernando? Um dia ainda vai topar com algum viciado e levar uma facada. Disse, lançando um olhar ao carro encharcado. É. O turno de hoje foi puxado. Respondeu Fernando, forçando um sorriso. Mateus torceu o nariz. Ouvi dizer que vão cortar mais gente semana que vem. Velhos como a gente não duram muito mais lá, não. Fernando não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e subiu em silêncio pela escada mofada. Por dentro, a imagem de Inês não saía da sua mente. Naquela noite, ele não dormiu. A chuva batia como tambores dentro do crânio. A cada vez que fechava os olhos, via novamente o olhar vazio da menina, o rosto sujo sem expressão. O telefone vibrou por volta das 3 da manhã. Uma mensagem anônima. Aquela menina é minha. Você acabou de assinar sua certidão de óbito, Fernando. Ele se sentou de um pulo. O coração disparado. Quem? Como sabiam seu nome? Sem número. Apenas aquela frase. Fria. Perturbadora. Em outro cômodo, a cerca de 10 quilômetros de Diadema, um homem de terno branco marfim assistia a uma gravação extraída de câmeras de segurança. A tela mostrava claramente o velho se parando, Inês subindo no carro. O pastor apertava a taça de vinho entre os dedos. O rosto sem rugas, mas os olhos afiados como bisturis. Um velho se atreveu a ajudá-la? Murmurou, com voz de serpente sobre mármore. Fernando Alves. Você acabou de encostar em fio de alta tensão. Ao lado dele, Júlio, um dos capangas mais fiéis, mantinha-se de cabeça baixa, as mãos cruzadas diante do corpo. O que faremos com ele, senhor? O pastor sorriu de leve e virou-se. Primeiro, vamos deixar que ele mesmo derrube sua honra. Quanto mais lento, mais doloroso. Fernando permanecia sozinho em seu quarto úmido. O vento assoviava pelas frestas da janela, arrastando consigo os lamentos do tempo. Ninguém imaginava um simples gesto de bondade para com uma menina desconhecida havia aberto os portões do inferno. E ninguém suspeitava, o mal não precisa de faca ou revólver. Basta um motivo. Diadema não era conhecida por grandes celebrações. Mas naquela manhã, a praça diante da igreja São Sebastião estava lotada. Um palco de aço improvisado exibia um fundo com a imagem de crianças sorrindo nos braços de um homem de capa branca e chapéu largo. Abaixo, lia-se: Fundação O Pastor pelo Futuro das Crianças em Situação de Rua. Ouvi dizer que ele já foi padre. Sussurrou Dona Ana, dona da farmácia próxima. Foi sim. Depois largou a igreja e virou o maior filantropo do sul de São Paulo. Um gênio. Concordou seu Marcelo, mecânico da esquina. O som do microfone ecoou. Obrigado a todos pela presença. E agora, o homem de coração generoso, pai espiritual de centenas de crianças, o senhor o pastor. Aplausos estrondosos. Um homem subiu ao palco. Terno branco creme. Cabelos grisalhos penteados para trás. Sorriso impecável. Olhos pequenos, brilhantes como aço sob óculos redondos. Ele levantou a mão. Não sou um anjo. Sou apenas um homem que esteve perdido, encontrou a luz e agora quer iluminar o caminho de quem vive na escuridão. A multidão se emocionava. As câmeras se aproximavam. A transmissão era ao vivo. Jornalistas se empurravam para tirar fotos. Fernando, em sua sala minúscula, assistia à TV, olhos fixos na tela. O pastor, murmurou: esse nome me soa familiar. Ele ainda não tinha reconhecido, o homem ali era quem havia enviado a mensagem anônima na madrugada anterior. Em um porão a cerca de 5 quilômetros do evento, uma realidade completamente distinta acontecia.
Crianças magras, com mochilas nas costas, estavam sendo organizadas por dois homens de uniforme cinza, que liam uma lista de nomes. Larissa Pereira? Aqui. Respondeu uma garotinha de uns 8 anos, com voz tímida. Ok, pacote A4. Porta número 7. Move-se logo. Joana Martins? Presente. Aqueles pacotes ou eram envelopes lacrados com drogas, dinheiro vivo ou equipamentos eletrônicos contrabandeados, escondidos sob as roupas ou dentro do corpo. As estações de metrô abandonadas por toda São Paulo estavam conectadas por túneis antigos onde a polícia não alcançava. Crianças eram as ferramentas ideais e não levantavam suspeitas, não tinham documentos, ninguém as procurava. Quem comandava aquele porão era Júlio, o braço direito mais fiel de o pastor. Frio, lacônico, e com um olhar tão letal quanto uma arma carregada. Cadê a menina Inês? Gritou Júlio. Sumiu. Respondeu um dos subordinados, cabisbaixo. Desde anteontem. Ninguém a viu. Júlio bateu com força na mesa. Sua voz era uma pedra caindo num poço. Encontrem ela. Ela levou um pendrive. Se isso cair nas mãos da polícia, estamos mortos. Inês não era uma criança qualquer. Desde os 10 anos, havia sido treinada como isca ou sua função era abordar o alvo, entregar o pacote, desaparecer. Sem certidão de nascimento. Sem registro. Sem amigos. Sem família. Apenas um número. Mas ela era diferente das outras no olhar. Não se rendia. Não deixava apagar a chama. 3 semanas atrás, ao receber a ordem de entregar um pacote na Estação da Luz, viu Júlio espancar até a morte uma outra criança por ter entrado pela porta errada. Naquela noite, ela se esgueirou até o escritório de o pastor, uma sala escondida no 3º subsolo, com fechadura biométrica e 4 níveis de senha. Com o pendrive escondido dentro da estátua de Nossa Senhora Aparecida, ela fugiu. O plano era chegar até a velha estação de metrô, onde supostamente existia um ponto de contato de um grupo de resistência do qual ela só ouvirá falar em boatos. Mas, inesperadamente, começou a chover, e Fernando, um completo estranho, foi quem abriu a porta do carro para ela. O pastor olhava fixamente para a tela do laptop. Estava rebobinando o vídeo captado pelas câmeras da cidade, de imagem do velho Cid parado à beira da rua, a menina subindo no carro. Levantou-se, ajustando as mangas do paletó, o olhar carregado de sangue. Um velho miserável ousou levar algo que me pertence? Júlio assentiu em silêncio e entregou uma pasta de documentos. Fernando Alves. 61 anos. Esposa falecida por câncer em 2017. Filho único, Rodrigo, mora em Salvador. Trabalha no turno da noite como motorista na empresa de congelados Frigoval. O pastor estreitou os olhos. Tem dinheiro? Não. Conta poupança com apenas R$ 700. Nenhum bem registrado. Perfeito. Ele sorriu. Então ele não tem nada a perder. Vai ser fácil de destruir. Júlio perguntou em voz baixa. Quer que a gente pegue ele agora? O pastor balançou a cabeça. Não. Devagar. Ele mesmo vai se jogar no fundo do poço. Só precisamos empurrar. Na manhã seguinte, Fernando estava fazendo café quando ouviu batidas na porta. Abriu, e viu um envelope amarelo no chão da varanda. Ninguém por perto. Olhou em volta, então pegou o envelope. Dentro havia uma foto impressa em cores dele abrindo a porta do carro para Inês. A imagem tinha sido capturada de um ângulo alto, com nitidez assustadora. Junto, um bilhete escrito à mão. R$ 20.000. 3 dias. Entrega em mãos. Proibido avisar a polícia. Fernando ficou de boca aberta. 1000 perguntas invadiram sua mente. Quem? Por quê? O que está acontecendo? O telefone tocou. A voz de um homem soou, calma, mas apavorante. Bom dia, Sr. Alves. Espero que tenha gostado do presente. Quem é você?
Que porcaria é essa? Gritou Fernando. Simples. O senhor transportou uma peça do meu sistema. Agora se tornou uma ameaça. Eu não sabia de nada. Ela estava na chuva, só isso. E o senhor achou que isso bastava para ser perdoado? A voz riu suavemente. Senhor, eu não opero um orfanato. Eu comando um império. E esse império não tolera inocência. Fernando começou a tremer. Eu não tenho dinheiro, sou um trabalhador aposentado. Então comece a vender. O carro. O relógio. A dignidade. A vida. Tudo tem um preço. Eu imploro, me deixe em paz, ele quase chorava. Silêncio por alguns segundos. Restam 71 horas. Clique. Fernando desabou na cadeira. Suor escorria como se tivesse corrido uma maratona. Suas mãos tremiam tanto que derrubou a xícara de café no chão. O pesadelo havia começado oficialmente. Em outro lugar, o pastor estava em seu escritório, erguendo uma taça de vinho. Um rato. Uma armadilha. Uma lição para quem ainda acredita que a bondade existe. Júlio perguntou. E se ele contar à polícia? Ele não vai. Respondeu o pastor. Ele é do tipo que sobrevive pelo medo. E nós somos especialistas em semear isso. Ele sorriu de leve, colocando a taça sobre a mesa. Sobre a mesa estava um segundo pendrive. Dentro dele, centenas de arquivos, lavagem de dinheiro, rotas de entrega, vídeos de tortura e uma lista de crianças que desapareceram sem deixar vestígios. Inês, ele murmurou. Acha que fugir é o suficiente? Eu vou te achar viva ou morta. Na manhã seguinte, o céu de Diadema ainda estava cinzento como se coberto por um lençol de luto. Fernando acordou depois de uma noite em claro, a cabeça latejando, o coração disparado. O bilhete de chantagem e a foto com Inês ainda estavam sobre a mesa da cozinha, como uma mancha de sangue impossível de apagar. Ele ficou olhando para aquilo, com uma xícara de café gelado nas mãos. Não pode ser, murmurou. É só uma criança. A campainha tocou, fazendo-o derrubar a xícara. O café se espalhou pela mesa e escorreu no chão como sangue diluído. Com as mãos trêmulas, foi abrir a porta. Lá estava Lúcia Oliveira, uma velha amiga da fábrica, agora vendedora de jornais no Mercado Central. Fernando. Você tá bem? Perguntou ela, segurando um saco de pães. Lúcia, o que faz aqui tão cedo? Passei e vi sua luz acesa. Tá tudo certo? Você tá pálido feito um fantasma. Fernando ia dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e a convidou para entrar. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha, entre cacos de porcelana e poças de café. Lúcia olhou em volta, desconfiada. Você tá escondendo alguma coisa, Fernando? Ele engoliu em seco, a voz rouca. Lúcia, se alguém quisesse te incriminar, se inventassem coisas sobre você, o que faria? Eu iria direto para a delegacia. Respondeu ela sem hesitar. Fernando abaixou o olhar, em silêncio. O que fizeram com você? Ele apontou para a parede. Lúcia se levantou e viu a foto presa com taxinhas no mural, Fernando e Inês, nítidos em cada detalhe. Quem é essa menina? Eu não sei. A encontrei na chuva, sozinha na rua. Só dei carona até o metrô velho. Lúcia virou-se bruscamente. Aquele lugar. Tá louco? Sabe quantas histórias macabras contam sobre aquele inferno? Fernando suspirou, amargo. Não pensei. Só vi que ela estava molhada, com frio, tão pequena como a Helena quando era criança. O nome da esposa falecida amoleceu o coração de Lúcia. Ela sentou novamente e suspirou. Alguém entrou em contato com você? Fernando assentiu. Contou tudo, a mensagem, a ligação, a ameaça dos 20 mil reais. Lúcia bateu a mão na mesa. Temos que ir à polícia. Isso é claramente uma organização criminosa. Fernando sacudiu a cabeça,
quase em pânico. Não. Ele disse que se eu contasse, ele divulgaria o vídeo. Ele tem um vídeo onde pareço entregando um pacote para a menina. O quê? Mas você não. Não. Mas ele forjou. Usou tecnologia, inteligência artificial ou sei lá o quê. Lúcia arregalou os olhos. Deepfake. Fernando assentiu. Os joelhos tremiam. Não sei o que fazer. Não tenho dinheiro. Eles me deram 3 dias. Lúcia segurou forte sua mão. Escuta, eu conheço alguém. Rafael Silva. Edith, já trabalhou na Polícia Civil. Especialista em segurança digital. Vou ligar para ele. 1 hora depois, Rafael, um homem de uns 40 anos, cabelo preso em rabo de cavalo, moletom cinza, estava diante do velho laptop de Fernando, digitando rápido. Me dá o pendrive. Fernando hesitou. Ele me mandou isso, junto com o vídeo falso. Rafael conectou o dispositivo e abriu o vídeo. Na tela, lá estava Fernando ao lado do carro, entregando para Inês um pequeno pacote preto. A menina pega o pacote e vai embora, sem olhar para trás. A luz, o ângulo, os movimentos, tudo parecia absurdamente real. Lúcia tapou a boca. Meu Deus! Fernando choramingou. Eu não fiz nada, eu juro. Rafael assentia, ainda analisando. Isso é falsificação de nova geração. Pegaram imagens das câmeras e usaram software para simular os movimentos da mão, iluminação, sombras. Isso é crime organizado. Você consegue apagar isso? Perguntou Fernando, com um fio de esperança. Não. Isso é só a cópia que te mandaram. O original deve estar em um servidor deles. Pode até estar fora do Brasil. Se eu tentar mexer, eles vão saber. Lúcia interveio. Então tem algum jeito de reverter? Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Tem. Mas é muito perigoso. Vai levar tempo e você precisa estar preparado para perder tudo. Fernando sussurrou. Eu já perdi quase tudo. Naquela tarde, Fernando foi ao banco. Ficou na fila como um fantasma entre pessoas apressadas. No balcão, a funcionária olhou para ele com compaixão. O senhor quer sacar tudo da poupança? O saldo é de R$ 712. Fernando assentiu, sem dizer nada. Ao sair, olhou para o dinheiro na mão. Nem uma fração do que exigiam. Suspirou, o desespero o engolia. O celular vibrou. Uma nova mensagem. 72 horas restantes, em 48. Com um emoji de sorriso. Fernando quase vomitou ali mesmo. Anoiteceu. Ele voltou para seu apartamento miserável. O telefone tocou. Ele não queria atender, mas foi obrigado. Querido Fernando. A voz de o pastor soou doce como mel com veneno. A visita ao banco hoje foi interessante. Você tá me seguindo? Gritou Fernando. Quem é você? Sou um benfeitor. Riu ele, um homenageado pelo prefeito. Pai de 23 crianças. E você, é o quê? Fernando emudeceu. Vou mostrar como a verdade pode ser facilmente distorcida. Um velho frustrado, pobre, que leva uma menina para longe, entrega um pacote, e depois nega. Isso é mentira. Eu não. Quem vai acreditar em você? O pastor interrompeu. Ou uma criança? Um vídeo? Uma foto? Ou os 3? A honra é o item mais barato da era das redes sociais, Sr. Alves. Fernando soluçou. O que você quer de mim? Quero que você desmorone. Se autodestrua. Sabe como dói não ser acreditado? Silêncio. Dou mais 2 dias. Depois disso, farei questão de te tornar famoso. Não precisa me agradecer. Clique. Fernando atirou o celular contra a parede. Estilhaços voaram.
Ele caiu no chão, agarrando os cabelos, soltando soluços sufocados. Lúcia entrou bem nessa hora. Correu até ele e o abraçou. Chega, Fernando. Não vamos deixar que eles vençam. Eu prometo. Ele ergueu o rosto. As lágrimas escorriam, mas o olhar já era outro, raiva. No subsolo número 2, Júlio revisava a gravação da última ligação. O pastor estava ao lado, acariciando levemente a cabeça de um menino de apenas 12 anos, com um sorriso nos lábios. Ele está começando a rachar, disse Júlio. O pastor assentiu. Só precisa de mais um pouco de pressão e a rachadura vai virar um colapso. Ele se virou para a criança e sussurrou no ouvido. Você quer ser o melhor mensageiro de todos? O menino assentiu. Ele não sabia que acabará de assinar um contrato com o demônio. No terceiro dia, Fernando acordou com a sensação de que seu coração estava sendo esmagado por um torno de ferro. O cansaço de 3 noites sem dormir o deixava incapaz de distinguir entre sonho e realidade. Arrastou-se para fora da cama, ainda sem pentear o cabelo, quando o telefone tocou. Não era a voz do pastor. Era a voz de Jaime Lopes, gerente da fábrica Frigoval onde ele trabalhava como motorista de entregas. Fernando, venha para a empresa agora. É algo sério. O que aconteceu? Balbuciou ele, sentindo como se tivesse caído no fogo. Você sabe muito bem o que é. Jaime falou pausadamente. Traga todas as chaves dos veículos da empresa. Encontre-me na sala de recursos humanos. Fernando quase desabou. Na sala de reuniões da empresa, Jaime estava acompanhado de 2 pessoas, Marta Vasconcelos, do departamento de RH, e Ricardo, representante do sindicato. Sobre a mesa, havia um notebook já com o vídeo pausado, um clipe forjado onde Inês pegava um pacote das mãos de Fernando, em câmera lenta, de forma que era possível ver claramente o rosto de cada um. Marta foi a primeira a falar. Senhor Fernando, e este vídeo foi enviado ao e-mail geral do RH às 3 da manhã de hoje. O remetente é anônimo, mas indicou claramente que se trata de prova irrefutável. Fernando levantou as mãos, o rosto pálido como papel. Isso é uma armação. Esse vídeo é falso. Usaram tecnologia de deepfake, montaram tudo. O senhor está dizendo que toda essa cena foi criada digitalmente? Ricardo interrompeu, com tom incrédulo. Sim. Alguém está tentando me destruir. Jaime cruzou os braços e arqueou a sobrancelha. E por que alguém tentaria destruir um motorista aposentado por 3 vezes, como o senhor? Fernando gaguejou. Eu não sei. Só porque dei carona a uma menina de rua numa noite de chuva. Os 3 o encararam como se estivessem diante de um louco. Marta disse friamente. A empresa decidiu suspender o senhor por tempo indeterminado, sem remuneração, enquanto investigamos o caso. Este é o comunicado oficial. Mas, eu trabalho aqui há 14 anos. Ricardo interveio. Senhor Alves, aconselho que fique em silêncio. Se continuar negando, seremos obrigados a chamar a polícia. Fernando tremia ao olhar o documento à sua frente. A tinta preta destacava palavras cruéis, um suspenso por suspeita de envolvimento em atividades ilegais. Eu não fiz nada de errado, e vocês não entendem. Por favor, deixe a empresa. Não queremos polícia na porta, disse Jaime, com voz mecânica. Fernando se levantou. Suas mãos tremiam tanto que deixou cair o chaveiro. O som metálico ecoou na sala como um prego em um caixão. Abaixou-se para pegar as chaves e saiu do prédio em silêncio, com a cabeça baixa. Naquela tarde, o jornal sensacionalista A Voz de São Paulo o estampava em sua capa. Ex-motorista de entregas envolvido em rede de tráfico de crianças? Logo abaixo, a foto dele tirada pela câmera de segurança da empresa, Fernando Alves, cabelos brancos, rosto cansado, segurando o papel da suspensão em frente ao portão, como um fantasma na vida real. Lúcia bateu com o jornal na mesa. Eles estão jogando tão sujo assim? Quem mandou isso para a imprensa? Fernando estava atônito, olhando para o nada.
tudo e desmoronou. Lúcia pegou o celular e ligou várias vezes para Rafael. Do outro lado, ouviu-se a voz grave e familiar. Eu vi. A notícia já se espalhou por todos os fóruns. Alguns comentários estão pedindo para enforcar ele em praça pública. Você pode fazer alguma coisa? Gritou Lúcia. Vão matar ele. Estou rastreando o IP do e-mail que enviaram para a empresa. Mas usaram uma rede de proxy no Paraguai, com criptografia em camadas. Eu preciso de tempo. Lúcia gritou. A gente não tem mais tempo. Fernando murmurou. Também não tenho mais nada a perder. Naquela noite, ao ir ao mercadinho perto de casa para comprar alguns pacotes de miojo, Fernando sentiu a mudança no ar. Dona Teresa, a balconista que sempre perguntava sobre os problemas de reumatismo dele, não o olhou. Quando chegou sua vez na fila, ela mantinha os olhos na tela do computador. Me dá 2 pacotes de ramen e... Acabou, ela o interrompeu, sem olhá-lo. Eu vi que ainda tem alguns ali embaixo. Eu disse que acabou. Ela gritou, e fez um gesto com o queixo em direção à porta. Vai comprar em outro lugar. Fernando ficou paralisado. Atrás dele, um homem sussurrou. É o cara da notícia. Que nojo. Uma mulher balançou a cabeça. Aposto que ele seduziu a menina. Fernando largou a cestinha e saiu em silêncio do mercado. Suas pernas já não tinham força, mas os olhares das pessoas o perfuravam como lanças. Ao chegar na pensão onde morava, a cena quase o derrubou. A porta do seu quarto estava toda pichada com tinta vermelha. Estuprador. Imundo. No chão, um saco de lixo rasgado, coberto de moscas. E pregado na porta com um punhal, um bilhete rabiscado. Sai daqui, seu tarado. Fernando cambaleou para trás, lágrimas escorrendo sem controle. Na janela do andar de cima, Mateus, o vizinho idoso que antes o convidava para tomar uma cachaça, olhou para baixo. Mas quando os olhares se encontraram, Mateus apenas fechou a cortina em silêncio. Lúcia correu até ele ao ouvir os gritos de uma senhora da vizinhança. Encontrou Fernando ajoelhado na porta, as mãos tremendo, murmurando. Eu não fiz nada e só dei carona para ela. Lúcia o abraçou, com a voz embargada. Eu sei, Fernando. Eu acredito no Senhor. O Senhor tem que resistir-o por si mesmo. Fernando cerrou os lábios, tentando se levantar. A mão dele tocou a tinta vermelha na porta, que grudou nos dedos como sangue. Eles querem que eu morra, mas eu ainda não morri. Lúcia assentiu, os olhos marejados. E eu não vou deixar o senhor morrer sozinho. Em um café sofisticado a poucos quarteirões dali, o pastor tomava um expresso, os olhos fixos na tela de um iPad. Nela, centenas de comentários. Repulsivo. Velho nojento abusando de criança. Joguem o corpo dele no rio Tietê. Júlio estava de pé atrás dele, sorrindo. Ele tá acabado. O pastor pousou a xícara, alisou a manga da camisa. Ainda não. Isso é só o começo. Júlio inclinou a cabeça. E agora, o que vem depois? O pastor, semicerrando os olhos, respondeu com voz fúnebre. Vamos destruir o último abrigo dele. Fazer com que ele saiba e não há lugar no mundo para gente como ele. Júlio assentiu e pegou o telefone, ligando para Carlos Mendes, o dono da pensão e velho cúmplice da organização. Carlos. É hora de tirar o lixo do ninho. Fernando adormeceu na cadeira, com a cabeça caída sobre a mesa ainda com cheiro de água sanitária. A lâmpada do teto piscava sem parar, criando um ambiente que mais parecia a última parada antes do abismo. De repente, batidas violentas na porta o despertaram em sobressalto. Senhor Alves. Abra a porta. Era a voz áspera de Carlos Mendes, ecoando pelo corredor do segundo andar. Fernando abriu a porta, os olhos vermelhos, o cabelo todo desgrenhado. Carlos estava ali com 2 rapazes usando coletes de manutenção predial.
Precisamos inspecionar os canos e o sistema elétrico. Está tendo vazamento no terceiro andar, disse Carlos, sem olhar para ele. Por que não avisaram antes? Fernando tentou argumentar, mas Carlos o cortou. Não tenho obrigação de avisar. O seu contrato é do tipo básico, entendeu? Fernando recuou, permitindo a entrada dos homens. Os dois abriram o quadro elétrico da sala, bateram nas paredes e desligaram o disjuntor. O que é isso? Que diabos vocês estão fazendo? Gritou Fernando, desesperado. Vazamento perigoso. Vamos cortar a água e a luz por 3 dias para consertar, disse um deles, girando a válvula principal. Carlos se aproximou e bateu no ombro de Fernando como se fosse um tapa. Nesse meio tempo, o senhor deveria procurar outro lugar. Este apartamento está inabitável. Inabitável? Eu moro aqui há mais de 6 anos, nunca. Carlos abaixou o tom, mas com um olhar ameaçador. Recebemos algumas queixas e de vizinhos sobre e comportamentos impróprios com menores. Fernando ficou paralisado. O senhor deveria ter vergonha, Alves. Não me obrigue a chamar a polícia civil para o ajudar. Os 2 rapazes pegaram um saco preto grande, enfiaram todas as roupas dele dentro e amarraram como lixo. Lúcia chegou na porta bem a tempo de presenciar a cena. Ela avançou. Carlos! Você não pode fazer isso. É assim que trata um ser humano ou um pedaço de lixo? Carlos deu de ombros. Estamos protegendo a comunidade. Ninguém quer seus filhos perto de um doente. Lúcia quis reagir, mas Fernando segurou seu braço, os olhos cheios de dor. Não tem problema e deixa eles fazerem. Ela o encarou, sem conseguir dizer nada. Fernando teve que se abrigar temporariamente em um quartinho velho perto da estação Brás, numa área destinada a operários de curta duração. O cheiro de mofo misturado com sabão barato lhe causava náusea toda vez que acordava. Naquela noite, enquanto ele estava deitado sobre o colchão fino, ouviu-se uma batida na porta. Fernando abriu, mas não havia ninguém. Apenas uma sacola plástica pendurada na maçaneta. Dentro, um rato morto, com o rabo cortado. Nas costas dele, um bilhete manuscrito colado. Vocês são iguais. Fernando caiu sentado, ofegante, com as mãos tremendo. Não teve coragem de gritar, nem de chamar por ajuda. Naquele lugar, todos sabiam que o mais sábio era não se meter em assuntos que não eram seus. No dia seguinte, ele foi até a cafeteria de sempre, o café da Isabel, a mesma que lhe oferecerá um cortado quando sua esposa faleceu. Assim que entrou, todos os olhares se voltaram para ele. Um homem de meia idade pegou o celular e fingiu uma ligação. Alô, polícia? Um pedófilo acabou de entrar no café. Isabel correu do balcão, o rosto entre o pânico e o constrangimento. Fernando, me desculpa, mas eu não posso mais te servir. Isabel, eu só queria um café. Alguém ameaçou incendiar o lugar se eu deixasse você voltar aqui. Fernando riu seco, a voz embargada como se algo apertasse sua garganta. Eu não fiz nada. Só dei carona a uma criança. Uma senhora no canto jogou um pão nele. Vá embora. Não suja esse lugar. Isabel praticamente implorou. Por favor, vá embora, antes que piore ainda mais. Fernando recuou até a porta, de cabeça baixa, sem forças para dizer mais nada. Na rua, a chuva voltava a cair. Lúcia e Rafael o encontraram novamente em um parque perto da estação. Fernando estava imóvel como uma estátua, os olhos opacos, o rosto pálido. Lúcia lhe estendeu um sanduíche. Comprei no mercado. Fernando não aceitou. Sua voz soava como a de alguém que havia envelhecido 10 anos em uma noite. Sabe, minha esposa dizia que se algum dia eu não conseguisse mais fazer nada útil, que ao menos vivesse com dignidade. Mas agora, nem isso as pessoas acreditam mais. Rafael se sentou ao lado dele, abrindo o laptop. Encontrei uma pista.
O IP original que acessou a câmera da cidade onde você pegou Inês está ligado a um servidor interno altamente protegido. Grande chance de estar conectado a uma rede criminosa usando o antigo sistema de metrô. Lúcia perguntou rápido. O que podemos fazer? Posso criar um script para rastrear a origem, mas preciso acessar o servidor original. E, para isso, preciso de alguém que me leve até perto da estação abandonada. Fernando levantou a cabeça. Eu conheço aquele lugar. Levei meu filho para brincar lá quando era pequeno. Tem um caminho pelos fundos, atrás do antigo centro de tratamento de lixo. Lúcia apertou sua mão. Então o senhor vai ser quem vai ajudar a derrubá-los. Fernando assentiu, mas disse em voz baixa. Eu não ligo mais para derrubar eles, e só quero e não morrer como um rato. Rafael ajustou a mochila, o olhar firme. Então viva como a última chama acesa na escuridão. Na sala de controle do subsolo, Júlio fez seu relatório. O velho foi expulso do quarto, picharam a porta, virou párea total. Restaurante, mercado, vizinhos todos viraram as costas. Qual o próximo passo? O pastor limpava seus sapatos de couro branco com um pano de veludo. Parou, ergueu o rosto e disse: Traga-o de volta para nós. Pegar ele à força? Não. Vamos fazer parecer que o destino o levou até a toca. Amanhã à noite, vai passar um caminhão de lixo pela área da hospedagem. Coloque um motorista disfarçado, leve-o pro caminhão. Júlio assentiu. Levar para onde? O pastor sorriu, os olhos semicerrados como um velho lobo. Pro antigo galpão às margens do rio Tietê. Um lugar onde quem entra e só sai boiando. Naquela noite, quando Fernando estava encolhido em um beco, um caminhão de lixo verde e branco parou ao lado. O motorista, um sujeito jovem com barba e sotaque forte, abriu a janela. Ô tio, aqui não pode dormir, não. A polícia já tirou gente daqui hoje de manhã. Fernando assentiu. Só vou sentar um pouco. O motorista o observou por alguns segundos e então abriu a porta. Tem um cantinho no caminhão. Tá limpo, tem água. Se o senhor não se importar. Fernando olhou para cima, sem forças para suspeitar. Subiu no caminhão. A porta se fechou com força. O motorista deu partida. Fernando não sabia, e o destino final o aguardava. O caminhão balançava levemente ao entrar em uma estrada de terra sinuosa rumo à periferia. O cheiro podre do compartimento traseiro era sufocante, mas Fernando já não sentia mais nada. Sentou-se no chão, encostado na lateral do caminhão, olhos semicerrados, como quem havia entregue alma e corpo. A gente tá indo para onde? Ele perguntou, a voz rouca. O motorista não respondeu. A luz do painel iluminava apenas metade de seu rosto, a boca torta por uma cicatriz antiga, os olhos frios como pedra. Fernando tentou se levantar, segurando nas barras metálicas. Eu perguntei, para onde estamos indo? De repente, um braço grosso como um tronco surgiu do banco do carona e bateu com força na nuca dele. Dorme, velho, disse a voz grave de Júlio antes que tudo escurecesse. Fernando acordou em um espaço completamente escuro, frio e silencioso de forma assustadora. Suas mãos estavam amarradas para trás com braçadeiras de plástico bem apertadas, os tornozelos presos a um tubo de metal. O chão era de cimento úmido, o cheiro de sangue seco e mofo se misturava como o próprio cheiro da morte. A luz do teto se acendeu. A claridade forte o fez apertar os olhos. Na sua frente estavam Júlio e outro homem, Tiago Barbosa careca, com a palavra o silencio tatuada no braço, fumando um charuto cubano. Júlio se abaixou, sorrindo com desprezo. Bem-vindo ao rio Tietê, Fernando. Onde as almas descobrem que já não tem mais valor. Fernando se debateu. Quem são vocês? Por que estão fazendo isso comigo? Tiago bufou e soprou fumaça no rosto dele. Porque você é burro. Júlio riu alto. Não, e é porque você é bondoso. E neste mundo, bondade é sentença de morte. Fernando gritou. Eu não fiz nada de errado.
Só dei carona a uma criança. Ah, a criança, o Júlio interrompeu, com os olhos escurecendo, era traidora. Um ratinho esperto. E você, e foi a porta por onde ela escapou. Tiago tirou uma filmadora da mochila e a posicionou em um tripé. Vamos gravar uma confissão. Você vai ler o texto. Se não quiser, eu quebro um dedo por vez. Fernando respirava com dificuldade. Vocês não vão escapar e a polícia vai. Júlio se sentou, acendeu um cigarro. Polícia? Você acha que a polícia é o quê? Metade deles recebe da gente. 1/3 e é cego. Tiago tirou um alicate de corte industrial da mochila, usado para cortar chapas de aço. Aproximou-se do rosto de Fernando, a voz cortante. Vamos testar um dedo para ver se você leva isso a sério. Fernando gritou. Parem. Eu vou ler e eu vou ler. Júlio assentiu. Esperto. A câmera tá gravando. Vai. Tiago abriu um papel, colocou diante dele. Estava escrito em letras grandes. Eu, Fernando Alves, admito ter participado da rede de transporte de crianças entre países. Colaborei com membros internos da organização O Pastor para repassar informações confidenciais, mas após ser descoberto, decidi contar a verdade. Assumo total responsabilidade e peço perdão. Fernando balançou a cabeça, a voz tremendo. Eu não posso. Júlio se aproximou e apertou suas bochechas com força. Se não ler, mandamos um dedo seu pro altar onde foi feito o velório da sua esposa. Gostou da ideia? Fernando fechou os olhos, chorando. Eu. Fernando Alves, e admito que. Tiago ligou a filmadora. O inferno não é feito de fogo. É ser forçado a matar a própria honra. Em outro canto do galpão, o pastor observava tudo de uma sala pequena com uma poltrona de couro, uma mesa de madeira e um espelho grande fixado na parede. Acompanhava o vídeo por um monitor, enquanto acariciava uma xícara de chá de hortelã como um cavalheiro. A porta se abriu. Uma mulher de casaco preto entrou, Débora Almeida, assessora de comunicação da rede beneficente O Pastor. O senhor pretende fazer o que com esse vídeo? Entregar para um jornalista ou com consciência? Quanto mais veículos divulgarem, menos suspeitas haverá. Débora assentiu, a voz seca. A internet vai devorar o velho como lobos famintos. Mas, e o pendrive? O pastor cerrou os punhos. Ainda não foi encontrado. Mas tudo bem. Quem estiver com ele vai ter que aparecer. Por que estamos apertando o pescoço da última pessoa a quem essa pessoa devia algo? No galpão, Júlio fez sinal para desligar a câmera. Pronto. Agora, deixem ele descansar. Tiago se levantou e deu um chute violento na barriga de Fernando. Ele se curvou, tossindo sangue. Vamos cortar o fornecimento de oxigênio da sala, hora por hora. Se ninguém vier te salvar, você já entendeu. Fernando permaneceu imóvel, o rosto coberto de sangue e poeira. Já não tinha forças para gritar ou lutar. A única coisa que ainda o mantinha vivo era uma lembrança, o rosto de Inês na noite de chuva. Olhos vazios, mas não vencidos. Meu Deus, e se ainda me ouve, por favor, cumpra a promessa de que o bem não morre. No quarto alugado de Lúcia, Rafael digitava freneticamente, os olhos vermelhos por passar horas sem dormir. Eles capturaram ele. O sinal do celular sumiu na Zona Sul, perto do rio Tietê. Lúcia bateu com força na mesa. A gente não pode mais ficar parado. A gente precisa agir. Rafael assentiu. Eu decifrei um trecho dos dados do pendrive. Ele contém um cronograma de movimentação de cargas criptografado com uma sequência de DNA. Quem criou isso é um gênio. Lúcia tirou de dentro do bolso um pendrive velho, envolto em tecido. Inês me entregou isso 3 dias atrás. Disse para usar só quando ele não tiver mais saída. Rafael arregalou os olhos. Então é agora.
Naquela noite, o galpão às margens do rio Tietê estava mergulhado na escuridão. Uma sombra silenciosa se esgueirava pelo sistema de esgoto seco. Ele abriu a tampa de inspeção e entrou, leve como o sopro da morte. Um segundo infiltrado seguia de perto menor, com metade da cabeça raspada, carregando uma mochila de pano preta. Sussurros se ouviram. Inês, temos 5 minutos. Eu desativei as câmeras no corredor norte, mas não garanto o lado leste. Inês apertou os punhos, a voz rouca. Ele ainda está vivo. Eu sinto. Na escuridão do galpão, Fernando murmurava. Helena, e me perdoa por não ter cumprido, e eu prometi viver com dignidade. Um ruído leve se fez ouvir. Muito sutil. Como o som do vento passando pela fresta da porta. Fernando abriu os olhos. Pela primeira vez em muitos dias, um lampejo de luz surgiu como uma alma retornando. Fernando jazia no chão de cimento gelado, sangrando pela boca, respirando com dificuldade. A luz do teto piscava como se zombasse dele, dançando uma coreografia cruel que não era feita para quem está prestes a morrer. Seu rosto estava inchado pelas surras de Tiago. 4 dedos da mão esquerda estavam roxos, as juntas inchadas como troncos apodrecidos. A porta de metal se abriu, arrastando-se no chão como uma marcha fúnebre. O pastor entrou. O cheiro de perfume amadeirado misturado com sangue seco deixava o ar insuportável. Ele vestia camisa branca, paletó creme e luvas de couro pretas finas. Na mão, segurava um bisturi veterinário brilhante, gélido. Fernando. Disse ele num tom suave, como se chamasse um velho amigo. Agora somos só nós dois. Sem câmeras. Sem roteiro. Apenas, e a verdade. Fernando tentou erguer a cabeça. A visão embaçada pelo sangue nos olhos, mas ele ainda reconheceu a figura. Você é, e o demônio. O pastor sorriu de leve. Eu sou o resultado. Você é a causa. Uma sociedade que cria coitados achando que o ser bom é uma arma contra a escuridão. Eu, e não tenho mais medo de você. Sussurrou Fernando. Ele se ajoelhou, rosto na altura de Fernando, encostou a lâmina no pescoço enrugado dele, gelada como aço. Então seja corajoso. Estou prestes a te mandar para o outro lado, com a reputação de pedófilo, traidor e falso moralista. Que presente melhor do que esse? Fernando tremeu. Uma gota de sangue da lâmina escorreu até o chão, manchando o cimento como tinta vermelha sobre papel. Tiago estava atrás, segurando uma arma de choque. É agora, chefe? Perguntou ele, ansioso. O pastor balançou a cabeça. Não, e quero que ele sinta cada segundo do que significa ser insignificante. Ele começou a murmurar. Não em português, mas em latim a oração Ave Maria, dita num tom sarcástico, enfatizando cada palavra como um deboche cruel. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum. Fernando gemeu baixo, tentando se mover, mas suas mãos estavam presas, o corpo fraco demais para erguer a cabeça. Ele tentou rezar. Meu Deus, e eu só queria viver. O pastor parou. Olhou profundamente nos olhos dele, um olhar desprovido de qualquer traço humano. Viver para quê, Fernando? Lá fora, ninguém acredita em você. Ninguém te espera. Seu filho te bloqueou. Seus vizinhos querem você morto. A imprensa te chama de monstro. Então, viver para quê? Fernando não respondeu. Apenas balançou a cabeça, lágrimas se misturando ao sangue que escorria pelas bochechas. O pastor apertou o cabo da faca. O mundo não vai lembrar de você como um bom homem, mas como um erro de sistema. Algo a ser deletado. Tiago se aproximou, puxou o cabelo de Fernando, forçando sua cabeça para trás. A lâmina repousava sobre a artéria do pescoço. Fernando murmurou. Eu costumava acreditar que se a gente não fizesse nada errado, nunca teria que fugir. O pastor estalou a língua. Esse foi seu primeiro e último erro. Naquele instante, a luz se apagou.
Todo o galpão mergulhou em escuridão total. Um segundo antes de o bisturi cortar o pescoço de Fernando, o galpão inteiro tremeu como se houvesse um terremoto. Que merda é essa? Tiago gritou, recuando e apertando o gatilho da arma de choque. Um estrondo ensurdecedor explodiu à esquerda, a porta lateral arrebentou, estilhaços voaram, a fumaça se espalhou. 6 figuras sombrias em trajes táticos e máscaras de gás surgiram como fantasmas do subsolo, deslizando rapidamente pelo esgoto. Movimentos precisos, silenciosos, implacáveis. Merda, a polícia! Júlio gritou do mezanino, pegando o rádio: todas as unidades, defendam a posição. Mas ele não teve tempo de terminar a frase. 2 tiros de taser cravaram-se em seu peito. Seu corpo tremeu violentamente antes de cair inconsciente. Tiago virou a arma contra o grupo de invasores. Um bastão elétrico atingiu seu braço, a arma voou pelo chão. Ele gritou, mas antes que pudesse reagir, 2 agentes o derrubaram com força, sua cabeça batendo no cimento. O pastor recuou, ainda segurando a faca ensanguentada de Fernando. Parado! Gritou uma das 6 figuras, uma voz feminina, firme e afiada como navalha. Largue a faca. Ajoelhe-se. Agora! O pastor semicerrava os olhos, ergueu a faca, sorrindo com frieza. Eu guiei centenas de crianças pela escuridão. Vocês acham que vão me deter com teatrinho de polícia? A voz feminina permaneceu firme. Não é polícia. É a justiça que você evitou a vida inteira. Quando a fumaça se dissipou, quem saiu da formação foi Inês. Já não era mais a criança encharcada da noite chuvosa. Agora, ela era uma combatente fria, olhar firme, cabelo raspado de um lado, uma cicatriz vermelha ainda visível no pulso. Com a arma de choque em punho, caminhou até o pastor. Há quanto tempo, pai? O pastor ficou imóvel por um instante. Inês. Me chamar assim como se um dia tivesse me conhecido. Respondeu ela, com a voz trêmula de raiva contida: você nunca soube. Nunca quis saber. Para você, eu era só um pacote com pernas. Ele riu com desprezo. E acha que escapou? Tudo o que você fez seguiu exatamente o que eu planejei. Você acha que justiça vence a verdade? Inês deu mais um passo, mirando a arma entre os olhos dele. Não preciso achar. Vou mostrar ao mundo que você não é pai adotivo, nem salvador, mais um açougueiro travestido de anjo. Eu sou Deus nesse mundo, Inês. Eu decido quem vive e quem morre. Ela cerrou os dentes. Então hoje você vai morrer pelas mãos de quem você achava que era só um peão. Zap. Um disparo de taser acertou o peito de o pastor. Ele gritou, o corpo tremia violentamente, a faca caiu, a cabeça bateu no chão de cimento. Espumava pela boca. Inês correu até Fernando. Ele ainda respirava, mas muito fraco. Seus pulsos estavam inchados, sangrando. Sou eu, tio. Inês. Fernando abriu levemente os olhos, sussurrando. Você, e está viva mesmo. Eu cheguei. Eu tô aqui. Ela se ajoelhou, cortando as amarras com as mãos trêmulas. Fernando murmurou, quase sem forças. Achei que era o fim. Inês chorou, segurando sua mão. Não, e o senhor vai viver. Eu prometo. Atrás dela, um agente assentiu, colocando Fernando nos ombros e levando-o pela saída do esgoto. Os outros 5 mantinham os capangas presos. Inês se virou para o comandante Antônio Ribeiro, homem de cerca de 40 anos, pele parda, ex-agente especial. Temos todo o equipamento? Antônio respondeu. Conseguimos o HD principal, backup dos servidores, caderno de cifras e arquivos com centenas de horas de vídeos de tortura. Precisamos de 10 minutos para ativar o sinal de transmissão. Inês assentiu. Façam agora. Quero que toda a América do Sul veja a verdade às 3 horas da manhã. Em São Paulo, perto das 3 horas da manhã, os dispositivos de recepção intermediária em Ribeirão Preto e Juiz de Fora começaram a vibrar.
Uma sequência de dados não criptografados foi carregada simultaneamente a partir de 3 servidores, rompendo todos os algoritmos de bloqueio de conteúdo. As telas de celulares, computadores e televisões em centenas de lares exibiram ao mesmo tempo uma imagem do pastor, desacordado, com sangue na boca, acorrentado, caído no chão de um galpão. Logo em seguida, o rosto de Inês apareceu frio, nítido. Atrás dela, uma parede de concreto manchada de sangue. Eu sou Inês. Fui uma entre centenas de crianças enfiadas em esgotos, estações de trem e caminhões frigoríficos para transportar o que eles chamavam de o futuro do submundo. Este é o pastor, um homem que já foi homenageado pelo governo, pela imprensa e até pela igreja. Mas, na verdade, ele é um assassino, um traficante humano e lavador de dinheiro. Aqui estão as provas irrefutáveis. Uma sequência de vídeos foi exibida de crianças sendo torturadas, obrigadas a treinar, drogas sendo aplicadas em seus corpos, e imagens das remessas ou gravações de conversas entre o pastor e autoridades que recebiam suborno. Por fim, apareceu o vídeo da confissão de Fernando, com marca d'água editada, seguido da gravação original, que provava a falsificação usando deepfake. As redes sociais explodiram. Vários hashtags dominaram. Hashtag o pastor é o demônio. Hashtag justiça pelas crianças. Hashtag Fernando é inocente. Na sede da Polícia Civil, a inspetora-chefe Clara Gomes bateu com força na mesa. Contatem o Ministério do Interior. Ativem a Operação Vassoura, vamos varrer todos os agentes comprados. Quero o pastor dentro de um carro blindado em 20 minutos. Um jovem oficial gritou. Senhora! Está passando na televisão nacional. Clara olhou para a tela. Seu rosto ficou paralisado. No Hospital Central de Diadema, Fernando abriu os olhos sob uma luz suave. Um jovem médico sorriu. Bom dia, senhor. O senhor foi resgatado. Está em segurança. Fernando virou a cabeça. Inês estava ao lado, olhos marejados, segurando firme sua mão. Me desculpa por ter chegado tarde. Ele apertou a mão dela com fraqueza. Você, e me mostrou, e que eu não estava errado. O senhor nunca esteve errado, disse Inês, com a voz embargada, só que o mundo estava podre demais para reconhecer o certo. Fernando chorou. Não de dor. Mas porque, depois de tudo, alguém havia atravessado a escuridão para defender a verdade e salvá-lo. No andar térreo do hospital, uma enfermeira sussurrou ao segurança. A polícia acabou de capturar o pastor. Ele está em isolamento, sem contato com ninguém. Dizem que ele confessou o nome de quase 40 autoridades envolvidas. Inês tirou um objeto do bolso e o colocou na mão de Fernando. Um chaveiro velho, enferrujado. Eu ainda tenho isso. Naquela noite chuvosa, e o senhor não perguntou, não forçou, não julgou. Só abriu a porta. Fernando sorriu. Só pensei, e que você estava com frio. Inês apertou sua mão com mais força. E agora sou eu que vou incendiar tudo para manter sua chama acesa. A cena no Tribunal Especial da Justiça Nacional deixou o povo brasileiro em choque. Televisão nacional, imprensa internacional e redes sociais transmitiam ao vivo o pastor, outrora símbolo de humanidade, estava sendo julgado por 17 acusações, incluindo tráfico de pessoas, tortura de menores, lavagem de dinheiro e assassinato em rede organizada. No banco dos réus, ele vestia um uniforme cinza, magro, olhos fundos. Já não era o homem poderoso com terno bege e voz sedutora. Era apenas uma criatura trêmula diante da luz da verdade. A juíza Márcia Soares, mulher de mais de 60 anos, conhecida por sua firmeza, levantou os olhos para ele, batendo levemente com os dedos no processo de mais de 700 páginas. O réu deseja dizer algo antes que anunciemos a sentença? O pastor deu um sorriso fraco, levantou o queixo. Não me arrependo do que fiz. O mundo precisa de homens como eu para manter a ordem. Sem mim, essas crianças estariam morrendo de fome nas ruas. Márcia respondeu calmamente. Não. Sem você, centenas de crianças não teriam morrido nas sombras.
Não teriam sido esmagadas pela violência. E não teriam virado ferramentas de pesadelos. O Senhor morrerá em silêncio. E desta vez, o mundo verá quem o Senhor realmente é. Nas cadeiras do público, Inês sentava-se ereta, mãos cerradas. Fernando, ao lado dela, usava uma camisa branca e um blazer preto dado por Lúcia. Seu olhar era calmo, mas cheio de emoção. O porta-voz do tribunal anunciou: o pastor, nome verdadeiro João Rocha, é condenado à prisão perpétua sem possibilidade de indulto. Seus bens estão confiscados de forma definitiva, e toda sua rede de caridade foi dissolvida. A identidade de todas as vítimas foi restaurada, e a honra de cada um dos inocentes foi publicamente reconhecida. Um aplauso discreto ecoou no salão. Ninguém tentou impedir. Naquela noite, em uma pequena sala da sede do grupo de resistência, Rafael colocou o último pendrive sobre a mesa. Apagamos todos os backups. Não restou nenhum dado que a imprensa possa usar contra o passado de Inês. Você pode começar uma vida nova. Inês balançou a cabeça, firme. Não quero viver como uma nova pessoa. Quero viver como eu mesma. Aquela que foi enterrada viva e mais voltou para libertar os outros. Lúcia, sentada ao lado de Fernando, tinha os olhos brilhando. Podemos construir um lugar onde crianças sejam verdadeiramente protegidas. Onde não sejam mais jogadas em esgotos e chamadas de meios de transporte. Fernando sorriu levemente. Vamos chamar esse lugar de Chama. Porque foram as crianças vistas como cinzas que reacenderam a primeira luz. Inês parou por um segundo. Depois assentiu. Chama. Eu gosto desse nome. Um mês depois. Fernando estava em pé diante do túmulo da esposa. No cemitério da periferia de Grajaú, o céu estava nublado. Usava um casaco de lã cinza e segurava um buquê de crisântemos brancos. Helena, e tudo acabou. Eu sobrevivi. E cumpri minha promessa. A voz falhou. Eu não perdi minha bondade, mesmo quando pisaram nela. Em certos momentos achei que tinha enlouquecido, e mais uma criança não, uma mulher, e me tirou do inferno. Atrás, Inês observava em silêncio. Quando ele se virou, ela falou baixo. Eu não sou um anjo. Também fiz coisas horríveis quando era uísca. Mas foi por causa do Senhor que tive coragem de trair eles. Fernando segurou a mão dela. Você não traiu. Você voltou. Inês tirou um pequeno embrulho de tecido de seda do bolso. Quero devolver isso ao Senhor. Nunca deveria ter ficado comigo tanto tempo. Ele abriu, viram um relógio de pulso quebrado, o vidro rachado, os ponteiros parados às 1h27. Isso é, e o relógio da minha esposa. Inês assentiu. Naquela noite de chuva, e quando desci do carro, encontrei isso no chão. Guardei porque, e era a única coisa que parecia quente. Fernando olhou para o relógio, os olhos marejados. Obrigado. Não só por ter guardado, e mais por ter guardado também minha humanidade. Na sede nova da Chama, um pequeno grupo se reunia. Na parede, um quadro branco dizia: Ninguém nasce para ser apagado deste mundo. Lúcia ensinava a 3 crianças recém-resgatadas. Nós não somos vítimas. Somos testemunhas. E o dever de quem sobrevive não é esquecer, mas contar. Rafael ajustava o sistema de segurança, e disse a Inês: Enviei o projeto à ONU. Ele foi aceito como parte da rede de monitoramento de violações de direitos humanos na América do Sul. Inês suspirou aliviada. Ótimo. Agora vamos começar do zero e ensinar às crianças que o silêncio nunca é um abrigo seguro. Fernando entrou com uma caixa de papelão. O que é isso? Lúcia perguntou. Arquivos de vítimas sem nome. Pessoas desaparecidas na era do pastor. Eu me ofereci para cuidar do arquivo. Se puderem confiar em mim mais uma vez, e quero ser útil. Inês olhou para ele e sorriu. O senhor sempre foi útil. Não por experiência ou papéis, e mais porque esteve no lugar mais fundo.
E voltou. Fernando riu. Eu voltei, e porque alguém me puxou de volta. Na cela de segurança máxima. O pastor estava sentado em silêncio. Olhar vazio, cabelos totalmente brancos. Todos os dias em confinamento solitário. Nenhuma conversa. Nenhuma luz do sol. Paredes brancas sem janelas. Um dia, o guarda lhe entregou uma carta sem remetente. Ele a abriu. Dentro, apenas uma frase. Às vezes, um carro velho numa estrada chuvosa é suficiente para derrubar um império. Porque o mundo não pertence aos fortes, mas aos que param. Sem nome. Sem assinatura. O pastor amassou o papel. Ele entendeu, sua derrota não veio de balas, nem leis. Mas de algo que julgava extinto, da bondade que não precisa de explicação. Um ano depois. Fernando caminhava no pátio da chama, onde desenhos das crianças penduravam nas paredes. Uma garotinha correu até ele. Tio Fernando, desenhei o senhor. Ele se abaixou para ver um velhinho de cabelos brancos segurando um guarda-chuva na chuva, protegendo uma menininha. Está lindo. Disse ele, com voz embargada. Qual é o nome do desenho? O estranho que não perguntou, mas abriu a porta. Fernando a abraçou. Neste mundo, há portas que não servem para passar, mas para trazer alguém de volta. A história de Fernando Alves nos mostra. A bondade nunca é inútil, mesmo quando é pisoteada ou mal interpretada. Num mundo de caos, onde a mentira e o poder distorcem a verdade, um simples ato como dar carona ainda pode salvar uma vida e reacender a esperança. A bondade não precisa de defesa. Ela é, por si só, a prova mais forte. E, às vezes, a pessoa que a sociedade rejeita é a última que impede a humanidade de cair no abismo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.